Bem-vindo à aula de métodos sobrecarregados. Até agora, todos os métodos que você construiu tinham nomes diferentes dentro de uma classe. Mas você pode construir métodos com o mesmo nome, desde que eles tenham assinaturas diferentes. Na aula passada, nós trabalhamos na classe matemática. Vamos construir agora um método chamado média. O objetivo desse método é retornar a média de dois números. Um número x e um número y. Como é que nós calculamos a média de dois números? Você soma os dois números e divide pela quantidade de números somados. Então, é isso que nós vamos retornar para o usuário. Agora, só um detalhe. Eu vou informar aqui qual é a assinatura desse nosso método. Sempre que eu executar. E aqui, vamos chamar média e calcular a média de 5 e 3. Então, aqui está. Ele chamou o método média e o resultado é 4. Para ficar melhor a nossa visibilidade, eu vou imprimir na mesma linha o texto, né, e o resultado. Agora, imagine que o usuário ele precise de um método informando não números, mas sim strings. E aí? Eu não poderia passar strings para esse método, mas eu preciso de um método que calcule a média de duas strings. Então, você pode construir um outro método com parâmetros de tipos diferentes. E aqui eu vou informar qual é o método que está sendo executado. Só que agora, esse método vai trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu preciso converter esse número aqui, né, que é, na verdade, uma string, em um número de verdade. Então, vou pegar aqui int ix igual a double ponto parse double. Ou, se eu quiser também converter para inteiro, integer ponto parse int, informando aqui o parâmetro. Vou fazer a mesma coisa para o y. E agora sim eu posso calcular a média desses dois números. Então, eu criei dois métodos com o mesmo nome, que realizam a mesma operação, só que com parâmetros de tipos diferentes. Vamos fazer o teste aqui agora. Vamos pegar dois números do tipo string e agora vamos executar. Então, tá aí. No primeiro, ele executou o primeiro método. No segundo, ele executou o método recebendo strings, né? Vejam que eu simplesmente chamei o método e passei os meus parâmetros. E o Java, a nossa Java Virtual Machine, identifica pelos parâmetros que eu estou passando qual é o método mais adequado. Agora, eu poderia ainda
ter métodos com números de parâmetros diferentes. Por exemplo, imagina que eu queira aqui construir um método, não faz muito sentido, uma média de um número. Né? A média de um número é ele mesmo. Então, vou retornar x. Eu já tenho um método que recebe parâmetros do tipo inteiro, e agora eu estou passando apenas um parâmetro ou dois parâmetros. Então, pela quantidade de parâmetros, a nossa JVM consegue identificar qual é o método que ele deve executar. Vamos continuar sobrecarregando esse nosso método. Vamos fazer agora um método que recebe um número ilimitado de números, com o que você já aprendeu na aula passada. Né? Vamos aqui criar agora um método que recebe um número ilimitado de argumentos. E agora? Agora vai ficar difícil, né? Como é que ele vai saber qual é o método que ele deve executar? Se eu passar um parâmetro, pode cair aqui ou aqui. Se eu passar 2, pode cair aqui ou aqui. Se eu passar 3, tudo bem, vai cair só aqui. Mas e aí, como é que ele vai saber? Vamos ver. Vamos primeiro realizar esse cálculo. Qual é o cálculo que a gente tem que fazer? Né? Eu tenho que realizar a soma de todos os números que nós estamos recebendo aqui, né? E no final dividir essa soma pela quantidade de números que eu recebi. Então, por sorte, nós já havíamos construído o método que realiza a soma de um número indeterminado de argumentos. Então, eu vou chamar exatamente esse método para calcular a soma. Então, this.soma, e vou passar os números para esse método, e em seguida eu vou dividir o resultado, né, pela quantidade de números que eu tenho. Como isso aqui é um array, então eu acesso o atributo length desses números. Aqui ele está reclamando do tipo de argumento, que o método int recebe doubles, então eu vou passar double para ele também. Pronto, agora nós temos um novo método que pode receber vários argumentos. Isso aqui gera conflito? Não. A Java Virtual Machine, ela consegue identificar qual é o melhor método, ou seja, qual é o método mais específico para aquela quantidade de argumentos e tipos de argumentos. Então, mesmo que eu passe, vamos lá, aqui são doubles. Mesmo que eu tenha aqui métodos que recebam 1, 2, 3, 4, 5, n parâmetros, ou parâmetros de outros tipos, ele, pelo tipo mais específico, ele consegue reconhecer o que é melhor. Então, ele não vai jogar todos os métodos que recebam números para serem executados aqui dentro de média. Né? Por quê? Se tiver um método que recebe apenas um parâmetro, então, né, do tipo inteiro, então ele vai, na verdade, se você estiver chamando um método passando apenas um parâmetro do tipo inteiro, o método mais específico no qual ele pode ser executado é exatamente
esse daqui. Se por um acaso você estiver chamando o método média passando 3 argumentos numéricos, o mais adequado para ele é exatamente esse daqui, e assim por diante. Então é assim que a Java Virtual Machine vai escolher. Vai sempre pegar o método mais específico. A isso nós chamamos de sobrecarga de métodos. E aqui nós temos essa outra característica interessante do Eclipse. Você pode acessar as suas classes, os seus métodos, clicando aqui nessa visão Outline. Tá? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e nos vemos na próxima aula. Até lá!